gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu trouxe mais um vídeo da série dos livros do Bernard Cornwell, né? Da série As Aventuras de Sharpe. Hoje, então, a gente vai falar sobre o terceiro livro da série, A Fortaleza de Sharpe. Mas antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos de sempre. Eu já te convido a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você me ajuda muito com a divulgação e o crescimento do canal. Na descrição do vídeo também eu sempre deixo o link de compras na Amazon e comprando pelo meu link você não gasta nada mais por isso e me ajuda com uma pequena comissão. E hoje a gente vai falar sobre A Fortaleza de Sharpe, que é o terceiro volume da série As Aventuras de Sharpe, do autor britânico Bernard Cornwell. E, gente, já tem vídeo aqui no canal pro primeiro e pro segundo volume da série. Eu vou deixar o link na descrição e também nos cards, então eu recomendo que se você não assistiu, vai lá, dá uma olhadinha, porque muito do que eu vou falar aqui hoje tem referência com os primeiros livros. Inclusive, gente, pode ser que esse vídeo contenha muitos spoilers sobre o primeiro e sobre o segundo livro, tá? Então eu não vou me preocupar com isso, já estejam avisados. Se você não leu o livro ou não quer saber spoilers, leia primeiro o livro ou assista os vídeos e depois você vem aqui, tá bom? Bom, aqui a gente tem o Richard Sharpe começando o livro como um alferes, que já é um oficial. Então o Richard foi promovido, porque ali no final do segundo livro, né, na Batalha de Acém, ele salva a vida do Coronel Weasley e aí ele vai receber uma promoção. E fazendo um parênteses com vocês, eu sou bem leiga nessa questão de cargos militares, da hierarquia militar, então eu precisei dar um Google para poder entender um pouquinho mais. E aí, gente, basicamente a gente tem os praças, que são os soldados, os recrutas, que é ali a parte mais baixa do exército. E aí, dentre essa parte mais baixa do exército, a gente tem os sargentos. E aí, depois de sargento, você vira, então, um oficial. Basicamente, os oficiais, então, eram pessoas de famílias muito ricas, que tinham dinheiro, compravam esses cargos, e aí, essas pessoas iam crescendo dentro dos cargos militares. Uma pessoa como Sharpe, que era uma pessoa, assim, que veio de uma classe muito humilde, Sharpe era órfão, ele não tinha dinheiro pra nada, né, até ele matar o Sultão Tipu e conseguir as joias, ele realmente não tinha dinheiro pra nada. Então ele veio de recruta, ele subiu pra sargento e agora no terceiro livro ele é um alferes, que é o último cargo dentro dos oficiais, mas ainda assim ele já é um oficial. E aí, dentre desses oficiais, né, o alferes é esse cargo mais baixo, que normalmente é ocupado por jovens, né, mocinhos que estão querendo começar a sua vida no exército, sua vida na carreira militar, então eles começam como cargo de alferes. Então o Sharpe, mesmo com seus 20 e poucos anos, ele é o mais velho ali dentre os outros alferes, que são todos jovens de famílias ricas. É muito raro acontecer, como aconteceu no caso do Sharpe, uma promoção por mérito. Então ele não tá sendo bem visto pelos demais, né? As pessoas não dão muita bola pra ele, os outros oficiais não conversam com ele, até mesmo os sargentos, os recrutas que deveriam obedecer às ordens dele, não dão muita bola pra ele, não dão muita atenção. Então o Sharpe, ele tá numa situação um pouco complicada. Ele tá ali dentre uma companhia de escoceses, né, dos Highlanders, que são o pessoal lá das Terras Altas, e eles inclusive começam a falar em outras línguas, em galês, só para ele não entender o que eles estão falando. Então ele tá bem excluído ali naquela situação quando começa este terceiro livro. E logo no comecinho do livro, a gente já tem uma batalha que vai acontecer. E depois dessa batalha, que o exército britânico não tem lá muito sucesso, o Sharpe vai ser designado para ir ajudar ali um comboio de bois do exército. Então a gente tem um comboio de bois que é responsável por levar as provisões, né, mercadorias, alimentos, munições, armamentos, levar e distribuir isso para as diversas companhias do exército que estão espalhadas na Índia. Então o Sharpe não tá nada feliz de ter que ficar ali cuidando de bois e cuidando disso. Só que quando ele chega lá nesse novo regimento, ele já se vê de cara com o Tenente Torrance, que é terrível também e é extremamente corrupto. Então
O Tenente Torrance, ele tem ali uma... Eu não lembro se era tenente, tá, gente? Eu vou repetir pra vocês. Eu sou extremamente leiga nessa questão de cargos dentro da área militar. Bom, o Torrance, ele comanda ali esse regimento de bois e ele é corrupto. Então, junto com o Haxel, sim, vocês lembram do Sargento Obadiah Haxel? Ele tá nesse regimento de bois e junto com o Torrance, eles meio que extraviam as mercadorias, vendem essas mercadorias para um mercador Maratha, que revende isso para o exército, cobrando muito mais caro. Então, assim, o que o exército deveria ganhar de graça não tá chegando. Então, eles precisam comprar. E aí, eles vão lá e compram desse Maratha que tá vendendo, desse comerciante, que tá vendendo a mercadoria roubada. O Sharp descobre toda essa falcatrua. E aí, esses dois vão armar contra o Sharp, vão colocar ele numa situação onde ele vai se ver entre a vida e a morte. Pra piorar a situação do Sharp, vocês se lembram da Simone, que é aquela moça francesa que o Sharp acabou se envolvendo lá no segundo livro, que ela era casada com um rapaz da companhia do William Dodge. Lembram do William Dodge? Ele também vai aparecer nesse livro aqui de novo. O William Dodge, então, é aquele desertor do exército britânico que montou ali o seu próprio exército com outros traidores e sai por aí saqueando e matando as pessoas. Na companhia do Dodge, então, tinha esse rapaz que era casado com a Simone, e no final do segundo livro, esse rapaz morre e a Simone acaba ficando com o Sharp. Só que como o Sharp tá ali naquele campo de batalha, ele não tem como ficar com a Simone ali. Ele manda a Simone pra Seringapatam, que é a cidade, né, onde ela pode ficar bem, né? E ele deixa uma parte das suas joias que ele tinha roubado do Sultan Tipu lá no primeiro livro, ele deixa com a Simone. E aí, pra piorar toda essa situação, ele é traído pela Simone, que pega essas joias, foge pra América e deixa ele sozinho. O pano de fundo histórico dessa história vai ser, então, a batalha que vai acontecer na fortaleza de Galvilgar. Essa é uma fortaleza que ficava no alto de um planalto, lá no oeste da Índia. Na verdade, essa fortaleza ainda existe, tá, gente? Depois eu vou contar um pouquinho pra vocês. Mas essa fortaleza, ela era dividida em dois fortes. A gente tinha o forte interno e o forte externo. Ela era considerada inacessível. Então, basicamente, o forte externo seria uma armadilha, porque ele era mais fácil de ser conquistado. Só que daí do forte externo você tinha uma trilha que levava até o forte interno, e esse forte interno era impossível de ser conquistado. Então, basicamente, se você chegava nesse forte interno, ele era fechado por vários portões. O primeiro portão você conseguia destruir, mas assim que você destruía o primeiro portão, virava à esquerda e você tinha um corredor, né, um espaço muito estreito para você chegar ao segundo portão. Esse caminho que os atacantes fariam até o segundo portão, eles ficariam completamente sem defesas, enquanto os defensores do forte ficariam atacando eles de cima. Então, era basicamente um forte que eles não conseguiriam acessar. E na época, essa fortaleza pertencia ao Império Maratha, né? A região ali era comandada pelo Rajá de Berar. Esse Rajá tinha um primo, que era o Manu Bapu, e junto com o Benisig, que era ali um outro comandante, eles que estavam comandando este forte. Na época, tinha por volta de 3.000 pessoas que estavam dentro deste forte. A captura desse forte, então, vai ser o que vai culminar para o final da Guerra Anglo-Maratha, que é a Segunda Guerra Anglo-Maratha, que era ali a guerra que estava sendo comandada pelo coronel-general Weasley. Em um primeiro momento, pareceu que realmente o exército britânico não iria conseguir capturar esse forte. Só que daí teve uma companhia comandada pelo Capitão Campbell, que era uma companhia de Highlanders. Eles conseguiram acessar o forte por uma parte assim lateral. Eles escalaram, então, conseguiram entrar por dentro e abrir os portões por dentro. E no final, o exército Maratha teve ali por mais de 1.000 baixas, enquanto o exército britânico perdeu um pouco mais de 100 homens. Aqui na história, o Cornwell vai fazer algumas adaptações ficcionais. Claro, o Richard Sharp é um personagem que não existe, mas a gente tem diversos personagens que realmente existiram e que estão aqui na história. Então, a gente tem aquela mistura da ficção
com a história real. Então, o que vai acontecer, que ele vai colocar aqui no livro, é que o William Dodge vai pegar seus homens, vai fazer uma aliança com Manu Bappu e com Benny Sig e vai, então, se abrigar neste forte, vai lutar neste forte junto com estes homens. Então, neste livro, o Sharpe vai ter que lidar com o Haxel, novamente, com o Sargento Obadiah Haxel, com agora esse Torrance, vai ter que lidar também, ele quer ir até o forte, porque ele quer lutar no forte, porque ele ainda tem uma vingança para travar com o William Dodge. E ao mesmo tempo ele tá naquela situação de se ver muito perdido nesse novo cargo de oficial, porque por muito tempo ele quis ser um oficial, ele ambicionou ser um oficial, e quando ele finalmente conseguiu, ele se vê ali completamente perdido, porque o cargo de afere, gente, basicamente não tem muita utilidade ali. Ele não tá nem na linha de frente da batalha como um recruta, como um sargento, mas ao mesmo tempo ele não dá ordem pra ninguém. Então, ele fica meio perdido. Será que é isso mesmo que eu quero? Inclusive, ele pensa, né, ele chega a cogitar vender o cargo dele, pegar esse dinheiro e voltar para Inglaterra. Gente, dos 3 livros, este foi o meu preferido. E vocês estão vendo, né, que as histórias só estão melhorando, porque eu gostei mais do segundo do que do primeiro, e agora eu gostei mais do terceiro do que do segundo, enfim. Esse livro conseguiu me pegar de um jeito, a história, o desenvolvimento que o autor trouxe pro Sharpe, o plot que teve no final, eu amei esse livro. Esse é o terceiro e último livro em que o Sharpe vai estar na Índia, porque a partir do 4º livro, eu sei que ele já embarca para a Europa. Então a gente vai ter outras batalhas e uma nova aventura. Esse livro foi escrito no ano de 1998 e ele se passa em 1803, em dezembro de 1803, alguns meses depois do segundo livro, que se passa em setembro de 1803. No final dessa edição, o autor também coloca uma nota histórica, onde ele vai falar ali um pouquinho sobre o que é ficção, o que é realmente real. Ele fala também um pouquinho sobre a fortaleza de Galvigor, que essa fortaleza existe até hoje e ela nunca mais foi realmente utilizada como uma fortaleza de batalha, né? Nunca mais usaram para isso. E depois que o Império Britânico fez as pazes com os Marathas, eles devolveram o forte para os Marathas. Hoje em dia, esse forte pertence ao governo da Índia e tá lá, tá abandonado, mas ele ainda existe, ainda é possível ver ali o que sobrou do forte. E eu tô realmente muito surpresa em estar gostando dessa história. Eu confesso pra vocês que eu não esperava gostar tanto, eu não esperava me afeiçoar tanto aos personagens, e tá sendo uma delícia acompanhar essas histórias e acompanhar essa saga do Richard Sharpe. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Um beijo grande e até o próximo vídeo.